Fala pessoal, Eduardo Vidal, ativista da comunidade celíaca, continuando mais um episódio do nosso podcast Sem Glúten, uma série de conversas e entrevistas com pessoas que trabalham com a pauta, que podem ajudar a nossa comunidade, empreendedores, pessoas que trabalham com a saúde e pessoas comuns que não trabalham, que não empreendem, mas que são celíacos e vivem ali na pele todos os dias. Então quero te convidar para acessar o nosso site www.leiceliaca.com.br e ajudar a que a gente chegue mais longe e possa melhorar a vida de todos os celíacos. Hoje eu estou aqui com a minha colega Thaisa, nutricionista, celíaca e que trabalha com muitos pacientes celíacos. Thaisa, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Para mim é muito importante porque eu acredito muito que a terapia e a nutrição são ali pós-diagnóstico o alicerce para o celíaco ter uma vida melhor. Então te agradeço por ter aceito o convite, por estar participando dessa nossa conversa. Espero que chegue um maior número de pessoas possíveis e a gente consiga ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Então, se apresente, fale um pouco aí da sua carreira e vamos em frente. Eu sou Thaisa Casteló, sou celíaca, nutricionista e eu vejo que assim é necessário informações chegarem nas pessoas, né? Eu tenho um Instagram que é justamente tentando desmistificar muita coisa do celíaco, muita coisa que a gente acredita ou que não pode comer ou que como deve ser cuidado. Lá tem bastante informação, até para quem não é meu paciente. Então é bem legal a gente viver na pele e conseguir ajudar de forma mais efetiva, né? Os celíacos. Sem dúvida, Thaisa. E foi pelo teu Instagram que eu te conheci, né? Então, eu normalmente fico ali procurando pessoas que podem me dar mais conteúdo ali para entender um pouco mais e aí me enviaram o seu perfil e aí a gente está aqui hoje batendo esse papo e já vou compartilhar com todo mundo o nosso jornalzinho, né? Jornal Celíacos do Brasil, o primeiro exemplar, muita informação sobre a pauta, principalmente sobre sintomas, para que possa ajudar o maior número de pessoas que não têm o diagnóstico. Então você que é mãe, pai, tem ali uma criança que está com algum sintoma que você identificou aqui, procure um especialista, procure um médico, fale da celíaca, é muito importante. E nesse episódio aqui a gente está falando com uma nutricionista especializada em pacientes celíacos, né? Digamos assim. Então, eu queria te perguntar, Thaisa, fala para mim os principais desafios que os celíacos têm nesse momento de transição pós-diagnóstico, quando você recebe ali a dúvida, né, que ele tem, fala, poxa, para onde eu devo ir agora, doutora? Nossa, eu senti isso aí na pele, foi meio desesperador, né? Porque a gente não sabe o que pode comer, o que não pode, a gente começa a mudar tudo, então a gente tem que ler rótulo, fica perdido, completamente perdido. Então, eu acho que o primeiro é realmente tem o baque, mas é pensar que o único tratamento eficaz é realmente cortar o glúten da vida para o celíaco, cortar até a contaminação cruzada. Isso aí vai ser difícil, porque qualquer mudança de hábito é difícil para qualquer pessoa. E ainda mais alimentação. Alimentação, a gente pensa que, assim, a gente não faz uma vez ao dia, né? São várias vezes ao dia. Então, é começar a ter informação do que realmente tem que cortar e do que realmente pode comer. E a pessoa fala, poxa, mas eu não vou conseguir comer nada. Na verdade, ela consegue comer muita coisa, ela consegue comer comida de verdade. Se você for pensar que arroz, feijão, proteína, né? Carne, ovo, legumes, verduras, frutas, nada disso tem glúten. Então, assim, uma alimentação mais natural possível é a chave para você realmente ficar saudável. Não só por excluir o glúten, mas também que é uma coisa muito mais saudável para sua vida, né? Outro baque assim que a pessoa tem é nos momentos sociais. Então, a pessoa fala: "Poxa, eu vou ser excluída, eu vou deixar de sair, eu não vou". Eu acho que assim, ela tem que abraçar que aquilo dali realmente vai melhorar a qualidade de vida dela. Ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir com mais disposição, né? Ela partir adotando aquela dieta, aquele tipo de alimentação e tentar começar a conscientizar as pessoas mais próximas, porque muitas vezes a gente vê que o apoio das pessoas mais próximas, seja família, seja amigos, é muito importante para a pessoa conseguir aderir àquele tipo de estilo de vida novo. Então, conscientizar que não é frescura, não é mimimi, é uma necessidade.
E explicando como faz. Aí, assim, eu sinto que justamente essa parte da psicóloga também é bem importante, a pessoa aceitar de forma mais tranquila. E eu brinco que, assim, marmita acaba sendo uma melhor amiga, né? Porque a gente leva lanchinho na bolsa ou sempre se programa para, eu vou passar tanto tempo fora, a gente tem que pensar. Acaba sendo um pouco mais complicado, Sim. exige um pouco mais de planejamento, mas é viável. Sim, sim, sim. Eu acredito que é viável. Eu luto para que a vida das pessoas seja um pouco mais leve, né? Para que se ele quiser parar num fast food, aquele fast food tenha. Mas acredito sim que nesse momento é muito viável. A gente precisa ter esse trabalho de replanejar o dia a dia, fazer a marmitinha para levar para o almoço, para levar para o jantar, dependendo Isso. de onde você vai estar, né? Mas não é o fim do mundo, digamos assim, porque eu estava falando recentemente que é uma doença que a gente não precisa de medicamento, né? Sim. Então é uma doença que a gente vai mudar ali o estilo de vida e vai tentar achar soluções na cidade que a gente está, porque a gente sabe que São Paulo é uma realidade e ali Juazeiro do Norte ou Crateús ali no Ceará é outra realidade. Então a gente Uhum. precisa se adaptar com o que a gente tem ali no nosso dia a dia, Sim. né? E aí uma questão que para mim escuto muito aí nos grupos que eu participo de rede social, questão de deficiências nutricionais, Thaisa. Como que a gente pode suprir aí essas deficiências que os celíacos têm nessa mudança de alimentação? É uma coisa bem importante isso que você falou, porque muitos, no momento do diagnóstico, já tem algum tipo de deficiência nutricional, até mesmo pelo dano que a doença celíaca causa no intestino, então a absorção fica um pouco prejudicada. Então, muitos já vêm ou com anemia, ou com deficiência de B12, ou entre outros, né, outros problemas. Quando a gente faz essa mudança de estilo de vida, a gente espera que o intestino melhore e ele comece a absorver melhor. Mas, pontualmente, é bom a gente saber como está aquela pessoa para saber se é necessária a suplementação, né? Para a pessoa não ficar deficiente em nenhum nutriente. Uma outra coisa importante é que a gente fala assim, mesmo depois do diagnóstico, eu tô tendo deficiência em certos, por exemplo, anemia ou ácido fólico. A gente tem que pensar que as farinhas sem glúten, elas não são fortificadas com vitaminas, enquanto que a de trigo é. Sim. Então, já tem menos esse consumo a partir daí. E mais, às vezes, com o intestino mais prejudicado, então a pessoa vai ter uma certa deficiência. Então a gente tem que cuidar muito bem da alimentação para que a gente consiga melhorar esse intestino, a sua absorção e individualmente a gente avaliar se aquela pessoa precisa de algum tipo de suplementação, né? E aí a lista é bem grande de vitaminas e minerais que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado de acordo com sintomas, de acordo com o exame de sangue, e isso a gente vai avaliando de acordo com o que a gente tem disponível. E isso, por que eu perguntei isso, né, Thaís? Porque eu vejo muita gente conversando sobre isso, mas eu acho que essa informação também não chega para todos os celíacos, né? Então, se você foi diagnosticado, se você foi recém-diagnosticado e não procurou ali um nutricionista, seja ele da rede pública ou privada, é importante que você entenda que você tem que ter esse acompanhamento. Você precisa entender quais são as suas deficiências, como o seu organismo está naquele momento e, consequentemente, suprir essa. E apenas um especialista vai te dar isso. Você não vai achar essa informação na internet. Tá? Então é importante que você tenha um acompanhamento de um nutricionista especialista que vai ler o seu caso, entender o seu caso, não um caso generalista, né? Porque a gente vê muita gente se consultando nas redes sociais, né? Não, tem que entender mais individualmente, porque cada pessoa tem a sua necessidade. E uma outra coisa importante é a gente pensar que quando a gente muda para dieta sem glúten, as pessoas acham que é só substituir, por exemplo, o industrializado com glúten pelo sem glúten. E não, os industrializados já não são uma coisa que a gente indique muito para paciente. E sendo sem glúten, muitas vezes eles são de pior qualidade, porque as farinhas sem glúten têm menos proteína, porque a farinha de trigo tem uma quantidade relevante de proteína. Elas têm mais gordura para dar a liga, elas têm mais, às vezes, mais açúcar para dar o sabor que tem no com glúten. Então, até mesmo a qualidade nutricional dessa pessoa muitas vezes sai prejudicada porque ela não sabe como encaixar a alimentação sem glúten de forma mais saudável para ela. Sim, eu pego muito no pé disso, né, sobre procurar um especialista, porque eu
estou ali em alguns grupos e eu vejo o pessoal tirando dúvida e outra pessoa orientando. Pessoal, procura um especialista, procura um nutricionista, procura um médico de sua confiança, porque não dá para você, cada indivíduo é um. Não adianta você colocar uma vitamina porque o fulano te falou, sendo que você talvez não esteja precisando dessa, né? Exatamente, até porque certas vitaminas e minerais em excesso podem causar mal também. Então, você ficar se suplementando, assim, sem saber o que você precisa, não necessariamente vai te melhorar. Sim. Ou, às vezes, você precisa de uma dose maior do que aquela pessoa, então aquela dose que você está tomando não está surtindo efeito. Então, assim, cada pessoa, cada indivíduo é realmente uma necessidade específica. Sim, eu sou do seu time nesse tema aí, porque não dá para você pegar um caderno pronto e achar que vai servir para o Eduardo, para a Maria ou para o José. Tem que ser cada seria muito mais fácil, né? mais fácil, mas infelizmente não dá. E o momento do celíacos não requer um caderno pronto, né? Não. Requer um caderno específico para cada momento ali da pessoa, né? E Thaís, me fala uma coisa. Contaminação cruzada, tá? Eu fui ali num evento e arrisquei e me contaminei. Qual é o impacto nutricional que essa contaminação vai causar ali na minha vida, seja a curto prazo ou a longo prazo, nutricionalmente falando? Olha, a gente tem que pensar primeiro em qual momento de vida está esse paciente. Então, assim, ele acabou de descobrir que tem doença celíaca, ele está no processo de recuperação do corpo, os anticorpos ainda estão altos, o intestino ainda está danificado, está prejudicado. Ele teve uma contaminação, aquilo dali vai ser bem pior para ele do que se, por exemplo, uma pessoa que já está anos sem se contaminar, já está negativado os anticorpos, o intestino recuperou, está ótimo, ela teve uma contaminação. É que nem, eu costumo explicar assim, a gente está com um braço bom, a gente vai, esbarra, bate o braço numa maçaneta, aí dói, ele fica roxo. Qualquer coisa que encoste, ele dói. Se ele tivesse sem aquela marca roxa, sem a gente ter batido, ele não doeria tanto. Então, é a mesma coisa com o nosso corpo. Se ele está num estado saudável, já com menos inflamação, com o intestino bom, aquela contaminação cruzada, ela vai causar, assim, vai prejudicar, mas ela não vai chegar a desencadear uma inflamação, uma autoimune, vai despertar totalmente uma vez só. Não. Agora, se a pessoa está ainda tentando se recuperar, conforme ela vai se contaminando, ela nunca vai chegar no zero, entendeu? Ela vai continuar naquele nível, vai continuar tendo muitos sintomas, vai ficar com o intestino prejudicado. Então, no nível nutricional, acaba que se a pessoa ela é recém-diagnosticada ou está há pouco tempo, ainda está lutando para melhorar esses marcadores da doença celíaca, acaba que o intestino, ele não vai melhorar, então ele vai, teoricamente, absorver menos também, né? Entendi. Menos nutricionalmente falando. Sim. Não é uma jornada fácil nesse momento aí pós-diagnóstico, né? Não. E aí o paciente chegou lá para você pela primeira vez, né? Quais são as principais dúvidas ali que chega... Óbvio que toda dúvida é válida, né? Isso tem que ficar muito importante, porque a gente sabe que os celíacos, as pessoas de forma geral querem agradar muito outras, às vezes tem vergonha de falar alguma coisa, então toda dúvida é uma dúvida pertinente e você tem que perguntar para o seu especialista. Então, quais são as principais dúvidas que surgem ali no primeiro atendimento ali? O cara acabou de ser diagnosticado, Thaís. Eu primeiro pergunto o que ele sabe da doença celíaca. Tá bom. Mas eu costumo explicar que é uma doença autoimune, né? A pessoa, quando chega assim, não sei o que é, o médico só falou para parar de comer glúten. Aí eu explico que é uma doença autoimune, que a pessoa, ela realmente, ela não vai ser curada daquilo, vai ter pelo resto da vida, mas ela pode ter uma remissão. Então, ela vai ficar... ela vai parar de sentir sintomas, o corpo pode chegar a não ter mais os anticorpos tão altos, o intestino pode ser recuperado, mas precisa de um cuidado. Infelizmente não temos medicamento ainda, está sendo pesquisado, mas ainda não temos, mas o tratamento eficaz que a gente tem hoje é a dieta sem glúten. E aí eu pergunto para a pessoa, também assim, em casa, como é que funciona? Até mesmo para a pessoa que não é recém-diagnosticada. Quais são os cuidados de contaminação cruzada que essa pessoa tem em casa também? Então, se é uma cozinha compartilhada, ou seja, se tem glúten na cozinha, ou se a casa é completamente sem glúten, porque assim, existe o ideal, que é uma casa sem glúten, e existe o que é possível naquela realidade. E nem sempre a pessoa consegue uma casa 100% sem glúten. Então, assim, eu oriento o que deve ser feito. Tentar separar os utensílios de cozinha só para ela. Ter uma esponja, uma bucha de lavar só para ela. Então, tentar minimizar ao máximo essa contaminação cruzada dentro de casa, porque
é onde a gente deveria se sentir seguro, né? E a gente sabe que comer na rua é complicado, então a gente ficar dependendo, assim, a gente mora numa cidade que tem bastante opção até para celíaco, mas a gente sabe que o resto do Brasil não é assim. Então, depender de comida vinda de rua realmente é complicado. Então, assim, tentar orientar de forma o que é necessário, também mostrar que um hábito que ela vai ter que começar a seguir a pessoa é ler rótulo, tudo que for comer tem que ler, porque eu mesmo já passei que assim, comprava sempre aquele determinado alimento. Eles mudam o rótulo, às vezes eles mudam o maquinário, eu comprei já um contendo glúten e passei mal. Então assim, é uma coisa, são hábitos que a gente tem que ir incorporando. Eu costumo passar isso tudo para o paciente, mas eu falo, olha, é muita coisa para assimilar logo de primeira. Então, assim, se você não conseguir botar em prática tudo amanhã, não tem problema. É um processo. Muitas pessoas ficam ansiosas porque é muita coisa mudando na vida, né? Então, às vezes a pessoa tinha aquela coisa, eu saía toda sexta-feira com a minha família para comer pizza em tal lugar, vai ter que mudar esse hábito, vai ter que falar para todo mundo. Então, assim, e também conscientizar para a pessoa que é importante ela não comer e vão ter pessoas que vão julgar até pela falta de informação, mas assim, é necessário, entendeu? Sim, sem dúvida. Você tocou num ponto importante que eu já vou dizer aqui para os nossos ouvintes, né? A questão do rótulo, nós temos um projeto de lei tramitando lá no Congresso para melhorar isso, né? Porque a gente sabe que os rótulos hoje mudam a cada planta fabril ali. Então, se uma empresa produz um determinado produto ali numa cidade e na outra cidade ela faz o mesmo produto, mas compartilha maquinário, um produto vai vir não contém glúten, né? E o produto que é compartilhado no maquinário vai vir escrito contém glúten. Então, o nosso projeto de lei tramita para que isso seja um padrão. Porque a gente sabe que a outra parte da população que não tem nenhuma restrição, eles não têm esse problema, né? Esse desgaste ali no supermercado. E você, como consumidor, é seu direito, conforme o Código de Defesa do Consumidor, saber o que você está consumindo. Mas a gente sabe que isso na prática não existe. Então a gente tem um projeto de lei para melhorar o rótulo de todos os produtos. E outro problema que você mencionou, que envolve a questão da leitura dos rótulos, é o tempo de supermercado, né? Se você vai ali, você criou um novo, você é agora uma nutricionista que lê rótulo, um empresário que lê rótulo. Então você tem outra função que é ler rótulo. E hoje no Brasil, as pessoas comuns, digamos assim, que não tem restrição, levam 25 minutos para fazer sua compra semanal de supermercado, não lendo o rótulo. Então o celíaco aí com certeza leva muito mais tempo que isso, né? Mas precisa ler. Hoje em dia precisa ler, tem que criar esse hábito porque não tem como correr esse risco de um produto de local, de fábrica diferente, conter e ele acabar se consumindo. E não é só o passar mal ali naquele momento, né? Um longo prazo, né? Sim, com certeza. Eu mesmo, se eu me contaminar, eu sou bem sensível à contaminação. Se eu me contaminar, eu fico assim, dias passando mal. Não é assim, que nem as pessoas falam, mas né, você vai passar mal rapidinho, no dia seguinte você tá bem. Eu passo mal, então assim, eu falo pros pacientes, olha, eu acho melhor, não vale a pena esse tipo de risco, né? E esse tempo de supermercado realmente acaba sendo maior. A gente depois cria até, assim, a gente sabe ler rápido o rótulo, né? Que a gente cria o hábito. Né, a gente sabe quais marcas normalmente não tem, é mais fácil. Mas às vezes, assim, até para comprar aquela assim, ervilha partida para fazer uma sopa de ervilha, você tem que ficar procurando, e às vezes não tem. Várias marcas contém glúten. Então, às vezes a gente fica... Imagina que é um problema. Eu passo isso em casa e eu imagino que seja ruim para todo mundo, né? Uhum. E aí você foi lá, teve o diagnóstico, foi no nutricionista, não consigo me adaptar a essa rotina de fazer todo dia a minha marmitinha, mas eu preciso ter uma nutrição ali regrada, digamos assim, porque eu particularmente, antes da minha esposa ser diagnosticada, você me via com certeza em vários fast foods aí, por semana, tá? Uhum. Hoje em dia não mais. Então, como é que um celíaco consegue ter uma rotina ali de preparar? Porque eu não consigo fazer um arroz, um feijão, um macarrão, sei lá, um prato todo dia diferente. Isso demanda muito tempo. Muito tempo. O que a gente consegue orientar de forma geral que seja algo nutricional ali? Óbvio que eu sempre digo, tem que procurar um nutricionista individualizado para saber como é que é o seu dia a dia. Mas como é que a gente pode orientar de uma forma geral assim, olha, realmente é preciso, tipo X? Uhum. Eu costumo falar que, assim, eu mesma faço isso. Eu reservo um dia na semana e preparo praticamente toda a alimentação que vai ter naquela semana.
os primeiros 3 dias eu deixo na geladeira, o resto eu dou uma congelada e antes de comer eu descongelo. Então eu preparo coisas que demandam muito tempo. Por exemplo, a proteína, carne, frango, peixe, isso costuma demandar muito tempo. Então, eu preparo principalmente isso, tenho sempre alguma coisa congelada, falo para os pacientes ter congelado, porque muitas vezes acontece um imprevisto, não deu tempo, fala, poxa, mas eu vou comer o quê? Às vezes não tem nem ovo, né, em casa. Então, assim, ter alguma coisa congelada, de repente fazer uma marmitinha, já deixar congelada se tiver oportunidade, se tiver condições, porque tem gente que não tem congelador, não tem freezer. Então, assim, tentar organizar de forma que você não gaste muito tempo na cozinha, deixar na geladeira, ter opções, então assim, por exemplo, não conseguir, tô na rua, não consigo voltar para casa, então levar junto contigo alguma uma bananada, uma paçoca, alguma coisinha para você também não ficar passando fome, ou até mesmo assim na rua, se você passar por algum mercadinho, comprar uma fruta, alguma coisa que a gente sabe que não vai ter esse tipo de contaminação. E também, poxa, tô na rua, não vou voltar para casa, ou de repente estou viajando ou visitando algum parente em outra cidade, não tem nada para eu comer. Eu chamo de gerenciamento de risco. Você não tem nenhum lugar próximo que você consiga uma refeição realmente segura, então você tente achar um restaurante que tenha o mínimo de contaminação cruzada. Então, assim, você não vai escolher uma pizzaria, você não vai escolher uma hamburgueria, aquilo ali tem muito glúten. De repente, um lugar que seja um arroz, feijão e carne, né, batata frita, você tentar perguntar pro cozinheiro o que é feito, como é feito ali as coisas. Isso aí é importante para você entender qual o nível de risco que você está sofrendo ali. Então, assim, quando não tem jeito, a gente faz o gerenciamento. Claro, claro. E não é em todo lugar que você vai conseguir, mas você falou bem, tipo, a gente tem self-service, né, em quase toda esquina. Então você pode chamar ali o funcionário e falar, olha, tenho essa restrição aqui, o que você me recomenda, onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Dá para conversar com a equipe, né? Tirar Exatamente. Aquela vergonha que a gente tem e conversar. Não, a gente tem vergonha mesmo. No início vai ser assim. Mas você tem que ir perguntando para ver, porque muitas vezes eles mesmos não sabem o que é glúten. Então, já aconteceu de eu ir no restaurante e falar, poxa, mas vocês têm glúten? Aí a pessoa volta e fala, tem arroz. Então, assim, mas o arroz não tem glúten, entendeu? Então, muitas vezes eles ficam com medo do que pode conter glúten e acabam englobando tudo. Então, é muito importante conversar, tentar entender como é que é feito. Por exemplo, alguma coisa que é frita, foi usado o mesmo óleo para fazer, por exemplo, um pastel? Então, assim, a batata frita, se foi no mesmo óleo do pastel, vai ter uma contaminação cruzada grande ali. Agora, se foi completamente separado, já diminui o risco. Então, são coisas que a gente vai perguntando e assim, é algum alimento ali que tem um molho. Tem o risco deles terem engrossado aquele molho com alguma farinha. Então, assim, você perguntar, foi engrossado de alguma forma esse molho? Com que farinha? São coisas que a gente vai pegando com o tempo. Mas acaba que assim... Eu mesmo tive uma contaminação cruzada recentemente. Aconteceu, porque eu comprei um produto e aí, às vezes eles colocam como não contém glúten e tinham algum resquício ali. Então, acaba, assim, a gente acaba cometendo essas contaminações cruzadas às vezes, mas a gente tem que tentar evitar realmente ao máximo isso. E você falou de outro problema no rótulo, né? E eu já vou emendar aqui. Nós temos outro projeto que já avançou, está na última comissão, tá? E é importante dizer... O projeto diz que todos os produtos que foram rotulados de forma errada, tá? O responsável terá até 6 anos de prisão. E isso é muito importante porque estou aqui em São Paulo, tudo bem, mas uma fábrica daqui de São Paulo manda lá para Manaus, ela manda uma vez por semana, manda uma vez por mês aquele caminhão. Então, se esse caminhão for rotulado errado e chegar lá, a população lá do interior do Amazonas vai receber o mesmo produto só daqui a não sei quanto tempo. Nossa. Então o impacto é muito grande. Então a gente precisa fechar toda uma cadeia para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então a gente tem um projeto de lei que já está tramitando, né? E que, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar para evitar, porque o rótulo é um martírio na vida das pessoas que têm restrição alimentar. Com certeza, porque a gente fica assim, a gente pode confiar nesse aqui, porque tem empresas que a gente não conhece às vezes, então a gente acaba optando pelas empresas que a gente já consumiu, que a gente tem sabe de alguma coisa, alguém falou que realmente
né, pode confiar, ou alguém mandou um e-mail ou ligou para eles, realmente dá para confiar em vocês? Vocês fazem o rastreio dos ingredientes? Sim. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa compra achando que aquilo dali realmente está seguro e passa mal. E aí fica pensando, nossa, mas como é que eu passei mal? E fica repassando tudo na cabeça. Toda a rotina, né? Mas eu não fiz nada de diferente. E aí, isso é muito ruim para quem... E é sério, né? A pessoa passa realmente mal. Fora os alérgicos e celíacos e todo mundo. Tem toda uma gama de pessoas com restrição alimentar que realmente tem que confiar no rótulo. O rótulo tem que ser... Tem que ser 100% aquilo que se vende, né? Aquilo que se diz que tem que realmente ter dentro do produto, né? Thaís, outra coisa muito importante. A gente sabe que o hábito do brasileiro, de forma geral, não porque ele quer, mas por uma questão cultural, de não ter um acompanhamento nutricional, não ter um acompanhamento médico, não ter diversos acompanhamentos que a gente sabe que são essenciais. Às vezes a pessoa não tem uma condição financeira ou às vezes não tem aquele hábito, né? E isso é uma luta minha pelas pessoas que têm baixa renda, né? Qual a mensagem que a gente pode dar para as pessoas que têm baixa renda, que não conseguem, ou para aquelas pessoas que não têm o hábito de procurar um nutricionista? Porque eu acredito que para quem tem alguma restrição alimentar, pós-diagnóstico é necessário. Não dá para você arriscar, né? Porque a sua vida, a sua conta ali vai chegar algum dia. Mas às vezes a pessoa não pode. O que a gente pode levar de mensagem para essas pessoas? Bom, se essas pessoas não podem, tentar pensar que a comida mais natural possível vai ser o melhor para ela. Então, assim, comida de verdade. Arroz, feijão que o brasileiro tem, algum tipo de proteína, seja ovo, seja frango, carne, peixe, e ter legumes, verduras, fruta. Isso aí vai ser realmente muito bom, porque a gente sabe que também os produtos sem glúten são muito caros. Sim. Então, assim, a gente pensar que existem várias regiões no Brasil, assim, não muito no Sudeste, mas, assim, Nordeste come, por exemplo, de café da manhã, come cuscuz, come mandioca cozida, batata doce. Então, assim, são coisas que a gente pode implementar, são super saudáveis para nossa vida. A gente pode implementar no nosso dia a dia e são fáceis de fazer, a gente consegue fazer e é comida que realmente vai alimentar você. Legal. É muito importante. Eu sou cearense, né? Então sei muito bem o que se come no café da manhã, às vezes, lá no meu Ceará. Mas é muito importante a gente ter essas alternativas. Então, às vezes a pessoa está aqui no dia a dia, acha que não é possível, às vezes é uma informação que culturalmente existe aqui no nosso país, pessoas que comem outras coisas que às vezes é fácil de você fazer e talvez não te tome tanto tempo, né? Sim. Porque a gente sabe que a nossa rotina aqui em São Paulo é meio caótica, né? Muito. A gente precisa achar ali alternativas para conseguir sobreviver, né? E aí eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco como que você se mantém atualizada sobre a celíaca para levar informação para os teus pacientes, para que, poxa, é ela que vai ser a minha nutricionista, tipo, ela se atualiza, ela pega informações tal, eu quero me consultar com ela. Então, a gente sofre um pouquinho com isso porque acaba que não tem um curso, né, de doença celíaca voltado para nutrição. Então, a gente tem que ficar sempre lendo artigo, acompanhando as figuras internacionais, assim, que tem, e nacionais também. A gente tem pesquisadores e médicos muito bons aqui no Brasil, que estão com as pesquisas mais recentes. Acabou de sair agora uma revista... Gastroenterology, que foi só dedicada à doença celíaca, então, assim, diversos artigos muito interessantes sobre isso, e acompanhando mesmo artigo científico, porque o livro, quando ele chega para ser publicado, ele já passou alguns anos, né? Aquilo dali foi escrito, demorou a ser escrito, muitas coisas já apareceram depois, então acaba que a gente se mantém atualizado através de artigo mesmo. Legal. E eu acho que é isso que você falou, né? A gente tem uma literatura, nós temos especialistas no Brasil que podem dar esse suporte. Nós temos também profissionais como você que se dedicam a isso, né? Então, a gente precisa que as pessoas entendam da necessidade do nutricionista, né? Por isso que a gente tem um programa de mandato aqui. Eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade, então a gente tem um programa de mandato para que você seja uma profissional que é especializada em doença celíaca, você consiga passar essa informação para outros profissionais. Porque a gente sabe que não são todos os nutricionistas que entendem da pauta. A gente vê muito na moda. Eu fui para uma feira recentemente, era uma feira sobre saúde aqui, né? E aí muito nutricionista, você conversa um com o outro, eles não entendem da pauta, porque não é aquilo que se estuda ali 100%, né, no hospital, nem 50%, eu imagino, na faculdade.
Então, a gente tem um programa para que você seja especialista naquele bairro, que você consiga pulverizar a informação, porque a gente precisa que os celíacos entendam que ele precisa desse apoio. E então a gente entende que a gente precisa de especialistas como você para passar essa informação, né? E aí eu já te pergunto aqui para a gente começar a encaminhar para o final, como que a gente pode fazer para se consultar, para ter uma conversa ali com você? Comigo? Com você, justamente. Como é que a gente faz? Onde a gente te acha? Como é que está a sua agenda? Porque a gente conversou recentemente com outros especialistas e a agenda está fechada, está corrida. Onde você atende? Como que está a tua rotina? É um primeiro atendimento? Não é um primeiro atendimento? Como é que funciona isso? Então, eu tenho um Instagram, thaisacastelo.nutri, que lá eu falo sobre nutrição, mas eu falo muito sobre doença celíaca também, explicando vários aspectos, explicando particularidades. Tenho também TikTok, eu comecei um canal no YouTube também para falar sobre isso, justamente para mais pessoas saberem, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão falar, poxa, talvez eu tenha isso, entendeu? Elas liguem um alerta. E muitas vezes é por falta de conhecimento que não busca um cuidado maior, né? Acha que aquilo dali, como teve a vida toda, tá tranquilo. E eu tenho agenda aberta, eu atendo aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, mas eu atendo também online. Então, tenho pacientes ao redor do Brasil, porque realmente é difícil achar nutricionistas que saibam sobre doença celíaca. Muitas vezes a pessoa acha que é só cortar o glúten, né? Não tem os cuidados necessários com o celíaco que precisa. Sim, não. Acho que os nossos ouvintes têm que entender, têm que procurar agora o Instagram dela e entender que é importante o acompanhamento nutricional. Ah, mas eu não posso ter acompanhamento todos os meses. Você vai procurar ela, ter um atendimento uma vez por mês, uma vez por semestre, não sei, mas você precisa conversar com o nutricionista para organizar o seu dia a dia. Isso não tem para onde fugir, pessoal. Isso é um investimento, não é uma despesa. Tá? E o terapeuta e o nutricionista são necessários nesse pós-diagnóstico aí, tá? Eu vou te fazer a última pergunta para a gente encerrar. A gente vê aí nesse ano de eleição, sempre próxima eleição, muitos projetos de lei que estavam guardados saíram. Eu não sei se você sabe, mas uma cidade daqui do estado de São Paulo aprovou uma lei que o paciente pode levar a comida dele para dentro do hospital, né? E aí eu, como uma pessoa que gosta de ler bastante, sei que isso não faz muito sentido porque cada indivíduo é único. Você como nutricionista, queria ter seu ponto de vista em relação a isso. O papel do nutricionista no hospital é fundamental para a recuperação daquele paciente, né? Levar a comida é um impacto muito grande porque você não consegue ter o controle de como foi feita aquela comida. Queria que você me falasse a sua visão dessa situação, digamos assim. Eu acho que, assim, eu vou passar como nutricionista e como também paciente. Esse ano eu também tive que ficar internada e, assim, é difícil, porque o hospital, ele deveria ser capaz de fornecer uma alimentação com segurança para o paciente. Muitas vezes, a maior parte das vezes, ele não consegue, porque vai ter algum tipo de contaminação cruzada. Então, o ideal seria que eles fornecessem, porque aí você sabe exatamente qual é o tipo de comida, o controle até mesmo de se teve algum tipo de contaminação, até de fungo, bactéria, vírus ali naquela alimentação, se ela tá boa, porque às vezes o paciente está em recuperação, ele passa mal, a gente vai saber se o problema foi a alimentação, se ela veio de fora, como é que vai ser, né? Mas também como uma paciente que passou por isso, o hospital não tinha como me dar a comida e a gente teve que realmente pedir para o hospital, teve que passar por várias etapas para que eu conseguisse trazer de casa, porque eu não ia conseguir sair do hospital se eu estivesse me contaminando. Sim. Então, eu realmente acho que essa parte de alimentação hospitalar, ela precisa ter mais cuidado, né? Com tudo. Com tudo. Foi bom, eu fiz essa pergunta justamente para ti, na esperança de ter uma resposta dos dois lados. Tá? Então, realmente é muito importante, óbvio, você é nutricionista, você é especialista nisso, você estudou, então você leva a comida da sua casa com muito mais controle do que eu, um paciente que não estudou isso, não sou nutricionista, então os riscos de contaminação, seja contaminação de bactéria hospitalar, ou seja, aquilo que foi no caminho, digamos assim, de alguém que trouxe para mim, porque eu estou hospitalizado. Né? E a sua visão como nutricionista, que para mim é muito importante, porque a gente sabe que a recuperação do paciente envolve aquilo que ele está comendo ali no dia a dia no hospital. Né? Então a gente tem um
programa de mandato também que envolve isso, porque isso para mim é primordial. Saber que você foi hospitalizado para fazer algum tratamento da celíaca e não tem alimentação. No nosso programa de mandato a gente tem a Thaís, ela vai ser a especialista, ela mora no Itaim, ela atende no Itaim, então os hospitais do Itaim vão ter ela como referência de treinamento. Então a gente tem nutricionistas especializados aqui, porque a gente sabe que na faculdade, às vezes, você estudou isso, mas a sua colega preferiu outro segmento e por aí vai. Então você vai ser a especialista daquela região. Nosso programa de mandato é sempre esse: zonear a cidade e tornar especialistas para que a gente consiga resolver o problema, porque a gente sabe que nem todo mundo sabe daquele tema. Então você sabe, você vai cuidar do hospital que fica ali no seu bairro, eles vão ter que contratar você para uma curadoria. Enfim, esse é o nosso trabalho, esse é o que a gente acredita que é possível, porque não dá para a gente gerar essa dor de cabeça para você como paciente e gerar uma dor de cabeça para você como nutricionista que trabalha no hospital, né? É muito importante. Queria te agradecer, tá? Mais uma vez eu vou pedir que você passe as suas redes sociais, seu site, para que todo mundo possa te procurar, e a sua mensagem final para todos os pacientes celíacos que estão aí nesse momento de transição pós-diagnóstico ou nessa vida já experts aí em nutrição celíaca. Eu queria muito agradecer por você estar dando voz a nós celíacos, porque realmente falta isso. Somos muito incompreendidos, apesar de sermos 1 a 2% da população. Poucas pessoas sabem o que é doença celíaca, acham que é mimimi, então assim, é importante você estar levando isso aí para todo mundo. Muito obrigada, e por deixar eu também falar um pouco. Minha rede social é thaisacastelo.nutri, e eu queria falar que eu sei que no momento do diagnóstico parece que, nossa, meu mundo caiu, não vou ter mais vida social, tá tudo arruinado. Não tá. Você seguir a dieta sem glúten vai ser assim libertador. O fato de você ter sido diagnosticado já é uma coisa maravilhosa. Você sabe qual é o seu problema e você sabe como melhorar. Então assim, quando você for ver que a sua vida, ela vai melhorar, a sua qualidade de vida, a sua saúde, tudo mais vai ficar assim, vai valer a pena você ter essa pequena restrição alimentar que é a doença celíaca, e depois que você conseguir mudar esses hábitos, conseguir se estruturar, né? Estruturar o seu dia a dia de acordo aí com isso, assim, vai mudar realmente a vida. Pelo menos, assim, eu vejo isso nos meus pacientes e eu vi pra mim também. Sem sombra de dúvida. Eu acredito cegamente, por isso que nessa nossa primeira série de bate-papo, nós conversamos com um empreendedor, com uma psicóloga e com a nutricionista. São 3 especialidades, 2 especialidades e um empreendedor que acredita ali na causa e luta para entregar alimento seguro para todo mundo, uma terapeuta para entregar condição psicológica, né? E uma nutricionista para que a gente possa conseguir, nesse país tão desigual, tentar balancear ali nossa saúde com o nosso dia a dia. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por se dedicar à causa. Isso para mim é muito valioso, tá? E mais uma vez, vamos seguir ela, vamos assinar o nosso site www.leiceliaca.com.br. É muito importante que a gente tenha o apoio de todo mundo. Obrigado. Obrigada. Boa noite.